Bom, já está gravando, né? Começamos. Então, quem começaria a fazer a leitura, pode ficar à vontade aí e começar, tá? Eu leio. Então, por favor, eu vou fechar meu microfone, aí só vou abrir a hora que Ok? você terminar. Sim. Se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito? O olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistirdes ao mal. Mas, se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. O que vos quer, desculpe, que vos quer dizer, perdão, ao que vos quer mandar em juízo, e vos tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Dai aquele que vos pede e nada negueis, aquele que deseja que lhes empresteis. Mateus, versículo 38, 42. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, o Cristo veio dizer: pagai o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer, mas se alguém vos ferir na face direita, oferecer-lhe também a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto sempre pela razão que o impede de ver alguém no presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, não mais do que aquela que dizia para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teria a temer, não se colocando um freio às agressões logo dadas às pessoas de bem, logo dadas às pessoas de bem seriam suas vítimas. O intuito de conservação, o instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que faz rebaixar o seu orgulho e mais ao glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. É, ao mesmo tempo, uma condenação do duelo, simples manifestação do orgulho.
a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune. É a única que nos pode dar força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e o nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre: olhai para o futuro, quando mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, menos serei feridos pelas coisas da terra. Ok? Agora, Roberto. Pode comentar. Está aberto para quem quiser comentar. Porque olha o que foi falado, né? Se alguém... Tem bastante coisa para ser comentado mesmo, né, Roberto? Tem muito aí para a gente avaliar e para debater sobre esse tema, né? Roberto, eu só queria fazer um comentáriozinho. Fique à vontade. É um tema que a gente fala muito, né, sobre essa questão, a gente no nosso dia a dia, e que nunca teve uma compreensão, né, Roberto? Dessa fala. É uma fala muito corriqueira, que está muito no dia a dia, e falta, de verdade, uma compreensão lógica, né, dessa questão. Por favor, está aberto a comentários mesmo. Pessoal, quem quer comentar? O Ivone abriu o microfone, pode ficar à vontade. Será que deu problema na internet? Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo, mas acho que o Evandro travou. Porque eu vi que ele desligou o microfone, né, para poder falar, mas ao mesmo tempo parou. Alguém quer comentar em cima do que a Fátima leu? Sobre esse tema? Todo mundo ouviu o que foi falado. Pode falar, Alex. Na verdade, um esclarecimento, né, daquele escândalo, né? É bem ligado com aquela ideia do escândalo, né? Infelizmente, a Terra, um planeta de prova de expiação, ainda é necessário o escândalo, mas sai porque o escândalo vier. Então, é necessário, é melhor que o escândalo ocorra com você do que você fazer o escândalo. É isso que ele está colocando em outras palavras, né? É sempre melhor. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. E o mal que me faz mal ao corpo físico nem sempre é o mal. Todas essas ideias são encadeadas, né? Estão encadeadas dentro dessa fala. Faça ao outro aquilo exatamente o que gostaria que fizesse ao outro, e não revide o mal com o mal. Ô, Evandro, você tinha aberto seu microfone, caiu a sua internet, pode falar. Travou tudo aqui, ficou todo mundo paradinho, assim, que nem estátua. Não, eu ia comentar o seguinte, que esse tema tem tudo a ver com sintonia, né? Todas as vezes que nós aceitamos uma provocação, nós entramos na sintonia daquele que está nos provocando, né? E aí a gente abre as portas, né? Abre as portas para tudo que vem que acompanha de ruim nesse bojo, nessa frequência, né? Então, a gente, esse não aceitar essa provocação que Jesus está nos ensinando aqui nesse tema, é justamente isso, sabe, cortar a sintonia, cortar essa ligação, né? Sair daquele coisa e ir embora, né? Virar as costas e, né, não entrar no jogo. E deixa eu dar uma complementada, e uma coisa assim, né, de querer revidar, né, isso é muito da gente ainda, né, nesse plano, mas eu acho que a batalha contra isso que a gente tem que fazer, né, de não revidar,
e nos tornar mais mansos, eu acho que traz, assim, né? Eu acho que o auge disso vai ser quando a gente conseguir se libertar do egoísmo e do orgulho, porque tudo que faz a gente revidar está sempre ligado ao orgulho e ao egoísmo. Então, enquanto a gente não se libertar disso, vai ser difícil a gente dar a outra face, né? Então, a gente precisa estar sempre trabalhando isso, né? O orgulho, egoísmo, orgulho, egoísmo, e vamos que vamos. É isso aí. Alguém vai comentar mais aí? Boa noite. Boa noite. Veja só, esse capítulo aí, esse capítulo 12, amai os vossos inimigos, nessa parte 7 aí, Jesus está muito claro, muito explícito na questão de evoluir cada um independentemente do outro. Então, a quebra do egoísmo, a quebra do orgulho individual, o que ele faz? Ele é um exemplo para a coletividade. Quando Jesus diz, quando alguém te obrigar a fazer algo, voluntariamente você faça algo mais, algo maior, né? Então, quando alguém te pedir sua capa, dê também sua túnica. Se te obrigar a caminhar 1000 passos, dê 2000, voluntariamente, levando essa criatura, esse irmão, a entender que acima dos seus interesses individuais fica também o outro. Na questão do amar os vossos inimigos, Jesus é muito claro aqui quando fala a respeito, basicamente, da quebra do orgulho, do egoísmo, do individualismo. A gente tem que pensar em si, obviamente, porque cada um é um indivíduo que evolui, mas nós devemos sempre aproveitar as oportunidades para ensinar, as oportunidades para servir, as oportunidades para caminhar junto, que muitos de nós ainda não entendemos. Nós queremos revidar, nós queremos levar vantagem, nós queremos mostrar que ainda somos maiores, e não somos. Essa passagem, então, quando Jesus fala isso, deixa bem claro que a gente não tem que ser submisso, não tem que ser aquele indivíduo que deixa o outro fazer o que quer. Não é isso. O nosso exemplo transforma, o nosso exemplo ensina. E é isso que nós precisamos entender e fazer. Viu? Porque aqui embaixo já diz isso, né, Sofia? Voltai os olhos para o futuro, porque quanto mais elevação, mais conhecimento, mais compreensão daquilo que está acontecendo. Então, você deixa de se ferir, de se sentir ofendido, de se ganhar esse presente, né? Carregar o presente. Né? É exatamente o que eu estou entendendo aqui. Quanto mais elevado, mais conhecimento, mais compreensão de toda essa situação, menos mal vai nos fazer, né? Daremos a oportunidade do outro nos fazer. Bem aí. Alguém mais vai falar, não? Eu estou pensando em sentimento. Para a gente, alguém que pede alguma coisa para a gente, aí diz uma capa, anda junto 1000 passos, mas alguém que pede alguma coisa para a gente, às vezes na própria família, às vezes no próprio dia a dia, alguma coisa que a gente faz para o outro. Se a gente não tiver um sentimento de doação de verdade, a gente acaba se irritando. Sabe aquele tipo de coisa que você faz pelo outro e se acha vítima por fazer? Aí a gente está andando do lado contrário. O desenvolvimento é do nosso pensamento, do nosso sentimento, de verdade, de fazer pelo outro aquilo que o outro está precisando no momento. Sem se
se magoar a si mesmo, sem se irritar com a situação. Eu acho que não é um negócio muito fácil de fazer, não. Mas eu acho que é o caminho. Roberto, me parece que assim, esse trecho não está ligado à caridade em si. Ele está falando a retribuição sobre algo julgado por nós injusto, né? Ele está falando, se alguém quer te tomar alguma coisa, você, como colocou a Sofia, você vai, de bom grado, fazer aquilo para aquela pessoa. Mas eu acho que esse tema não está ligado à caridade, à ideia de caridade. Porque quando você faz alguma coisa para alguém, mas essa coisa mantém aquela pessoa sobre um domínio moral ou financeiro e não permite que ela avance, acaba sendo não um bem, mas um mal. Né? Então, assim, eu acho que esse tema não está ligado à caridade em si, ele está falando sobre retribuição da relação entre seres. Ó, só para a gente voltar, né, no que foi você abriu o microfone, Fátima, quer falar alguma coisa? Abri sim. Eu só queria fazer um... Eu estou treinando minha paciência, paralelo. eu espero, não tem problema não, fico tranquilo. Ok. Roberto, a Cida colocou a questão da gente assim, oferecer a capa, de ser mais proativo, vamos dizer assim, de perceber além daquilo que está à nossa frente. E nesse momento, nesse aspecto, a gente ainda está olho por olho, dente por dente, né? Embora... e que a gente tem que mudar muito o sentido dessa fala de Jesus, né? Que ele usava palavras para não, porque ele não tinha como falar a palavra dita no local, na época, vamos dizer assim, que talvez não houvesse essa compreensão. E esse olho por olho, dente por dente, pareceu que ficou muito forte e vem até hoje, assim, é uma observação, tá, Roberto? E que, embora seja uma palavra que foi usada há mais de 2000 anos atrás, ela ainda carrega um peso em que não houve por parte nossa, de seres aqui, que estamos aqui, nessa caminhada, ainda essa compreensão da palavra. Eu entendo assim. E quando a Cida falou que é a nossa dificuldade ainda de se colocar, né? Se colocar numa condição de que nós somos irmãos, né? E que não é a vingança que vai resolver a nossa questão. Eu acho que era isso. Roberto, só mais uma coisinha para finalizar. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando do capítulo Amai os vossos inimigos. E que são os inimigos para nós? Não são os nossos amados, não são respeitados, não são aqueles que nós admiramos. E quando Jesus fala a respeito disso, ele está dirigindo a necessidade que nós temos de entender que o inimigo também é o irmão. E que nós precisamos de sentir por ele, não aquele amor grandioso que nós temos para com os nossos amigos. Mas nós temos que respeitá-los, nós temos que fazer tudo para que essa animosidade que existe entre nós e eles acabe. O orgulhoso não é ele. O orgulhoso tratado no texto somos nós, que muitas vezes temos vergonha de uma aproximação, de um momento de reconciliação, porque a gente se acha maior, se acha superior. Então, ele fala justamente isso, que o orgulho que tem que ser eliminado é o nosso orgulho. O Antônio abriu o microfone dele, que falou alguma coisa, Antônio? É bem rápido, Roberto. Não, fique tranquilo, fique à vontade. O que foi dito aí realmente é super importante, está bem
ligado ao contexto, mas eu tinha duas observações, e eu não sei se é o caso, mas a primeira está escrito aqui, e isto sempre porque aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. E no final tem, eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Então, eu entendi que muito aí ainda está ligado a essa coisa da gente estar muito... Eu não posso perder isso, eu tenho que levar vantagem naquilo, eu vou pelo material, tudo relacionado a coisas que, assim, olhando para o futuro, espírito, não teria razão nenhuma. Eu queria só que você observasse isso aí, para eu entender melhor aqui. Tá bom. Quando vocês fizeram toda a avaliação que foi feita, a análise, né? O capítulo, ele está inserido no capítulo do amai os vossos inimigos. Então, foi colocado ali, né? Por quê? Jesus tem uma clareza, né? Um conhecimento muito profundo sobre tudo. Inclusive, né? Sobre a nossa destinação e o momento que vivemos. Então, só para dar um ênfase no que a Alex falou, realmente não tem nada a ver com caridade. O assunto não é caridade. O assunto é amai os vossos inimigos, né? E essa passagem de Jesus, a gente tem que entender o momento. Jesus estava falando isso aqui para quem naquele momento? Para os judeus, para os saduceus, para o povo hebreu, de uma certa forma, que estava ali seguindo ele. E o que dizia a lei de Moisés sobre isso? Né? Olha só, olho por olho, dente por dente. Dentro desse princípio do olho por olho, dente por dente, o que fica sendo exacerbado o tempo todo, evidenciado o tempo todo? É um sentimento muito grande, que é o sentimento de orgulho ferido. Olha só, orgulho. Porque todo mundo aí falou de orgulho. Então, o orgulho fica evidenciado. Porque se algo me acontece, quem o causou vai ter que sofrer da mesma forma que eu. Isso daí é justiça ou é vingança? É vingança, não é justiça? Não é? Olha só, no nosso conceito é justiça. Mas no conceito divino, é vingança. Quem se vinga é uma pessoa boa? Não, quem se vinga não é uma pessoa boa. Né? Mas a lei, promulgada por pessoas com senso de espiritualidade praticamente zero, colocam a vida material acima da vida espiritual. E determinam dentro disso que se alguém te fizer o mal, esse alguém vai receber o mal na mesma medida. Então, isso para eles era justiça. E Jesus vem e condena todo ato de vingança. E Jesus, como a Sofia colocou, ele está falando para todos os que estão ouvindo, e ele disse assim, vocês vão lembrar disso, as minhas palavras não passarão. Engraçado, por que as palavras de Jesus não vão passar? Porque elas falam da verdade. E a verdade nunca vai ser mentira. Você pode pegar uma mentira e querer transformar ela numa verdade. Mas a verdade nunca vai ser uma mentira. Então as palavras de Jesus nunca passarão. E Jesus falava para quem? Para os hebreus? Os judeus? Não. Para os pagãos? Não. Ele falava ao espírito imortal que ali se encontrava. Olha que coisa. Jesus fala ao espírito imortal. Para Jesus, um espírito dessa envergadura,
né? Que se a gente quiser mais saber se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre Jesus, pegue o Livro dos Espíritos, Escala Espírita, né? Pega espírito superior no último nível da escala, antes de espírito puro. Deve ser questão, acho que 112, se eu não me engano. Deve ser 112. Vai ler lá um pouquinho para entender o que é esse ser. Que quando encarna, né, serve de modelo e guia para a humanidade. É aquilo que a humanidade pode aspirar como modelo e guia. Então, Jesus falava ao espírito imortal e não ao ser material. Então, quando o Antônio coloca o final aqui, né, daquele que pensa no futuro, pensa na vida do espírito além da matéria, esse que já chegou nesse nível de compreensão, ele vai dar mais valor às coisas do mundo ou às coisas do espírito? As coisas do espírito. Olha só, porque ele tem uma compreensão. Quando a Cida falou que era difícil fazer, né, não é fácil fazer, por que não é fácil fazer? Porque o ego ainda fala mais alto. O ego, né? O ego, que é fruto da ignorância, ele vai sendo dominado por quem? Pelo orgulho. E o orgulho é que evidencia em nós esses sentimentos inferiores. Porque o orgulhoso, ele é contrário de quem? Do humilde. O humilde, vamos tentar entender agora. É difícil a gente entender no aspecto por quê? Porque nós não sabemos, porque nós ainda não somos. Então, aquilo que nós não somos, nós não sabemos. A gente tenta, né, criar aqui algo que possa nos possibilitar uma compreensão dentro daquilo que nos cabe nesse momento. O humilde, aquele que já conquistou a humildade. Vamos lá. Ele vai se sentir injustiçado? De forma alguma, não é? Se alguém pedir para ele fazer uma coisa, mesmo que fale para ele, você tem que fazer, o humilde vai falar, bom, eu vou fazer, pronto. Não tem problema nenhum. Me dá a capa, eu te dou a capa, te dou a túnica. Ah, você quer que eu caminho 2000? Eu caminho 3 com você, vamos lá. Sem problema algum, porque eu vou aprender alguma coisa com isso. Eu estou entendendo que aquilo, para mim, tem uma oportunidade grande, né, de desenvolver algo que eu não estou percebendo naquele momento. Se ele é agredido, ele não vai revidar, de forma alguma. Agora, vamos fazer o contrário. Humilde, né? Agora, vamos fazer o contrário, aquele que a gente domina muito, orgulho. O orgulhoso, como é que ele faz? Se alguém te pedir a túnica, fala, me dá essa túnica aí. Você vai falar, você está ficando louco? É minha. Você está pensando o quê? Não é verdade? Ó, anda comigo aí 2.000 passos. Por quê? Por que eu vou andar com você? O que eu vou ganhar com isso? Quem você está pensando que você é? Não é? É assim. Então, olha a diferença entre um sentimento e outro sentimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente refletir sobre isso, hein? Nesse grupo aqui de 43 pessoas, vocês gostam de receber uma ordem de alguém? Faça isso. Fala a verdade. Alguém chegar assim na tua carinha e falar, viu, faz isso. Você vai olhar para a cara daquela pessoa com toda a educação, né? E pode falar para ele, não vou fazer. Mas outros
com um pouquinho menos de educação pode falar algumas coisas que não são muito agradáveis. Aí tem aquele que é o falso humilde. Aí ele fala assim, não, eu vou fazer. Mas o pensamento dele, o sentimento dele, se fosse mostrado, a gente sairia correndo, né, de medo de ver as imagens que ele plasmou. Então, só para a gente perceber a profundidade quando Jesus diz assim para nós. Por quê? Porque para chegar nesse ponto, nós temos que ter uma compreensão de vida muito maior do que a gente tem hoje. Então, quando o Antônio leu lá a parte de baixo, né, o que é mais importante para nós? Vamos refletir. O que é mais importante para nós? A vida material ou a vida espiritual? A vida espiritual. Pelo menos deveria. Né? Deveria. Aquela questão que foi falada, acho que 2 semanas atrás, né, se eu não me engano, eu não sei se isso está na questão 89, quando Kardec pergunta qual dos 2 mundos é o mais importante, o material ou o espiritual? E a resposta é o espiritual, né? Esse antecede ao mundo material. Ele pré-existe ao mundo material. E sobrevive à destruição desse. Então, olha que coisa, né, profunda para a gente avaliar. Então, o que é mais importante para nós? A vida material ou a vida espiritual? Não, a vida material ela é uma vida, uma existência, né, que nos oportuniza experiências com seres no mesmo nível que o nosso, para que a gente possa aprender com esses irmãos o tempo todo. Aprender o quê? O que nós temos que aprender com esses irmãos o tempo todo? A olhar para dentro de cada um de nós e perceber quando algo nesse nível acontece, como eu reajo. Que não deveria reagir, eu deveria agir. Jesus estava num tempo, né, em que ele viveu, que não é o nosso tempo em termos de tudo que acontece hoje, em todo esse avanço tecnológico, tudo que aconteceu no mundo. Mas vamos lá, hoje em dia, algumas coisas que ele colocou são mais difíceis de acontecer. Né? São mais difíceis. Mas vamos trazer para o nosso tempo. Você pode estar andando na rua e um sujeito passar, qualquer pessoa, e falar, viu, dá seu celular para mim. Você não está carregando a túnica, mas está carregando o celular. Me dá esse celular. Aí você não vai dar. Ou você vai dar de bom grado? Aquele que você ainda está pagando as parcelas. Você não vai dar. Não é? Aí o cara vai pegar um revólver e vai te mostrar o revólver para você. Porque naquela época de Jesus não tinha arma de fogo. É diferente. Mas hoje pode acontecer, não pode? Aí o que é mais importante para você? Você ou o celular? Vamos imaginar que você recebeu o seu salário, uma grande parte aí aposentado. Então, vou fazer uma brincadeira com o aposentado lá. Você foi lá no banco, pegou o dinheirinho do mês, sacou no caixa eletrônico, a hora que você está saindo na rua, alguém percebeu, foi lá e falou, passa a grana. Dá o dinheiro. Você fala, não vou dar. É o único que eu tenho. Aí o camarada te aponta uma arma. O que é mais importante? O dinheiro ou a sua integridade? Percebe como as coisas são e a gente não percebe? Não é questão aí, não é questão que Jesus está colocando de você simplesmente não combater o mal, não é isso. Mas não é o fato de você ser assaltado por alguém e ali na frente, por algum motivo, dominar esse ladrão, esse bandido, quem for. E você já chega lá e faz parte daquela turma que quer fazer o quê? Fazer um carinho nele, não é?
Não é fazer um carinho? Conversar, perguntar se está tudo bem, por que ele está fazendo aquilo. Não, aquela turma quer chegar e já fazer o quê? Agredir, bater, percebe como a coisa é? Então, Jesus está dizendo exatamente isso, para a gente não agir de forma alguma com vingança. Não, você devolve o mal. Aquilo onde você ainda produz esse mal. Então, Jesus, com toda a sua sapiência de mundo espiritual, de espírito imortal, o que é mais importante para o espírito? É desenvolver amor, é evoluir moralmente. Então, Jesus dá esse ensinamento para a gente, trazendo ele para a nossa época, né? Por quê? Porque nós precisamos deixar o orgulho de lado. Quando o Alex coloca que Jesus está relatando aqui, né, essa passagem do escândalo, do olho por olho, né, arranca o teu olho, nada disso, mas não é um sentido figurado. A gente tem que entender o figurado, mas num aspecto de amplitude de lei. Por quê? Porque nós estamos aqui para evoluir. E não existe efeito sem causa. Se alguém vem ali e por algum motivo te lesou, quem lesou foi ele, não você. Então por que você vai pagar, vai retribuir esse mal para ele? Por que você vai querer se vingar? Por que você vai desejar o mal? Então Jesus está nos dando uma orientação de que isso não traz benefício nenhum para quem faz, para quem sente. Olha só, quando foi lido aí, que a Fátima leu, ele fala de duelo, um pouquinho lá embaixo ele fala de duelo, né? No nosso tempo, a gente imagina que não existe duelo. Mas existe duelo o tempo todo. Sabe por quê? Talvez aqui nesse grupo não, porque o grupo aqui são pessoas mais evoluídas, né? Muita gente iluminado aí, pelo menos tem luz atrás, dá para perceber que alguns têm luz atrás, então fica bem iluminado, né? Outros não têm tanta luz atrás, fica mais ou menos escuro. Mas imagine a pessoa, na cabeça dela, pensar que ela tem razão. Olha que coisa. Ela fica duelando com o outro, né? Duelando. Hoje são duelos virtuais. Se a gente for prestar atenção, é duelo virtual. As pessoas ficam duelando na mídia aí. Por quê? Todo mundo quer ter razão. Olha só que absurdo. Quando você quer ter razão, você está querendo impor o quê? A sua vontade, a sua forma de ser. Isso é orgulho ou não? Não é orgulho? E quantos de nós fazemos isso sem pensar? Não, o outro falou aquilo, então eu vou falar isso. Você já está armado para devolver a coisa. Você está fazendo o quê? Olha Jesus falando, se alguém te ferir numa face, ofereça a outra. Nós estamos retribuindo, de uma certa forma, o mal como mal, porque nós carregamos o mal. Isso faz parte da gente. Então, o outro é o outro. Se ele pensa e age daquele jeito, é ele. Eu não tenho nada que devolver para ele na mesma moeda. Alguém aqui acredita que há injustiça? Não, fui injustiçado. Não existe injustiça. Lá no comecinho do Livro dos Espíritos, a gente estuda, né? Deus é soberanamente justo e bom. Só que agora eu vou lembrar uma fala, né, do apóstolo Paulo, que diz assim, a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus coloca isso para nós, se eu, na minha obra, naquilo que eu realizo, é algo negativo, como consequência, o que eu estou atraindo para mim? Algo positivo? Não, é negativo. Que é o que o Evandro falou de frequência vibratória. Nós necessitamos
desconstruir. Ó, necessitamos, o que faz falta para a gente, não é? Desconstruir o orgulho, para que a humildade possa florescer em nós. Porque a humildade é atributo do espírito imortal. O egoísmo e o orgulho têm a ver com o instinto de conservação, que ele colocou ali. Ó, foi relatado aqui, instinto de conservação. Então, eu necessito desconstruir, né, em mim essa ideia de que sou um corpo e tenho um espírito, tenho uma alma. Não, é o contrário. Eu sou um espírito que estou animando um corpo físico. E o que se faz necessário? Me autoconhecer. E perceber que todo o mal, como o Alex colocou, todo o mal que eu causo, que eu faço, faz mal para quem? Para mim. Então, qual seria a atitude de inteligência? Inteligência. Fazer o bem. Porque o bem faz bem para quem faz bem. E olha o que foi colocado aqui. Quem é mais corajoso? Quem revida ou quem perdoa? Quem tem mais coragem? Né? A gente acha que é quem? Revida, não. Não. Não é quem revida, não. É quem perdoa. Quem se domina. Olha só, tem o domínio sobre si. Consegue se manter sereno, calmo e tranquilo em qualquer situação. Sendo senhor de si mesmo. Então, não é oferecer a face direita no sentido literal, né? Bater uma outra para bater, não é isso. Mas é jamais, em momento algum, devolver ao outro na mesma moeda. Com isso, nós vamos estar desenvolvendo em nós a lei do amor. O germen do amor. E aí o futuro que me aguarda, né, vai ser muito melhor. Por que vai ser melhor? Porque eu cumpri com a minha proposta de aprendizado nessa existência. Olha que maravilha. É aquilo que você tinha que realizar e realizou. Qual é o sentimento que você leva, né? É um sentimento bom, de que você fez aquilo que você tinha que fazer. Você não precisa de paga nenhuma, né? Não precisa de nada. Você está com a consciência tranquila. Desenvolveu sentimentos bons. E aí, quando retorna à pátria espiritual, está um pouquinho mais iluminado que essa luz que a gente tem atrás da gente, aí para ficar um pouco melhor aparecendo aqui, né? Já tem um pouquinho mais de luz. Então, Jesus, com toda a sua inteligência e sabedoria, falava ao espírito imortal para que esse espírito imortal pudesse melhorar sempre, em todos os instantes da existência. E para que a gente possa aprender, temos que passar pela experiência. Então, esses irmãos, como a gente leu na outra, que vencem a pedra no nosso sapato, merecem da gente a nossa gratidão. Por quê? Porque são os nossos professores, que nos ensinam a desenvolver paciência, resignação, compreensão e sabedoria. Se eles não existissem, não existiria melhora. Olha só. Não existiria melhor. E quando nós melhorarmos, como está no Livro dos Espíritos, nós não precisaremos mais passar por isso. À medida que o espírito evolui, aquilo não tem mais
necessidade. Então, quando isso nos acontece, além, né, de todas as reflexões, vamos avaliar isso e prestar atenção. Eu ainda preciso. Se não precisasse, não aconteceria. E aí a gente agradece e caminha com muito mais leveza e suavidade. E pela atenção, pela união, pela companhia, né, que já são 20h50, obrigado a todos. E nós vamos partir agora